A ida de milhares de brasileiros às ruas em junho de 2013 completa 10 anos. Os manifestantes emparedaram a classe política e sacudiram o país em atos que ainda intrigam analistas políticos. Tudo começou com o aumento das passagens em São Paulo, maior cidade do país. Um aumento da tarifa de 20 centavos. Uma coisa que parecia pequena, parecia local. Obviamente, 20 centavos tem impacto na vida do trabalhador, do estudante. E começou com um movimento de estudantes. A tarifa do ônibus e do metrô e dos ônibus intermunicipais, principalmente região metropolitana, era R$ 3,00. Geralmente, em São Paulo, o aumento era dado no início de janeiro. E no ano de 2013, não houve um acordo, estava negociando a tarifa, calculando, e foi anunciado em junho, quando os estudantes estavam já em mobilização pelo passe livre, pela tarifa zero. Aí, quando o aumento foi anunciado, despertou, então, esse movimento que foi para a rua protestar contra, inicialmente, o movimento da tarifa. E depois virou outra coisa, como todo mundo viu. O gatilho inicial se espalhou por todo o Brasil, com questionamentos sobre as obras da Copa das Confederações e Copa do Mundo. Se está acontecendo tanta coisa boa no país, se o governo consegue, em função da Copa, entregar políticas públicas de qualidade, e o símbolo dessa qualidade eram os estádios padrão FIFA, por que outras políticas não seguiam a mesma lógica? O que é que o governo tem que, para algumas políticas, ele atende padrões de exigência muito alta e, para outras políticas, ele entregava o mínimo para a população? Aí, as pautas foram se difundindo em relação a questionar todas as políticas públicas implementadas pelos governos municipais, estadual e federal. Eles queriam que não fosse reformado os estádios e usar a verba nessas reformas do estádio na saúde, na educação, na fome, essas coisas. E então a reivindicação deles era essa. O Estádio Mineirão recebeu 3 jogos na Copa das Confederações em junho de 2013. E muita gente que foi para o estádio passou por aqui, pela Avenida Antônio Carlos. Mas também por aqui passaram muitas pessoas, milhares, não indo para os estádios assistir uma partida de futebol, mas indo fazer manifestação. Lembro sim, João. Lembro da primeira manifestação, que foi estava reivindicando para não fazer as reformas no estádio no Brasil, né? Aí começou na Praça da Liberdade, depois foi se juntando no centro da cidade, Praça 7, e depois veio agravar nos dias de jogos que o Brasil sediou aqui em Belo Horizonte, né? Sem lideranças e com muitas reivindicações, as manifestações se intensificaram. Aumentou o número de participantes, aumentou o efetivo da polícia, aumentou também a violência. A gente tinha praticamente confrontos diários, que as manifestações eram diárias, toda noite, com gás lacrimogêneo, bombas, situação assim de pânico, correria, era uma coisa diária, com esse crescimento. E aí também coisas quebradas, gente ferida, muitos detidos. Eu me lembro particularmente um dia quando a polícia cercou os estudantes da Consolação, num trajeto não negociado, da passeata. Eu tive que correr, mas a polícia tinha cercado toda a região. Eu quebrei os óculos, foi o que aconteceu, mas eu vi muito gás lacrimogêneo, isso fazia a gente passar mal, sofrer. Sacos de lixo que as pessoas jogavam dos prédios com fogo. Então, assim, era quase que um clima bem ruim de energia, de guerra, assim, uma coisa difícil de cobrir. Uma bomba explodiu na minha perna, uma bomba de gás lacrimogêneo, feriu a perna e entrou de um lado e saiu do outro. E fui atendido, né? Chegou o pessoal do Bombeiro Civil, fizeram o primeiro atendimento. Depois eles tentaram chamar o SAMU, mas o SAMU não conseguia chegar porque era muita gente e o pessoal jogava pedra na ambulância. Então, o que eles fizeram? Eles me levaram até próximo do aeroporto da Pampulha, onde me colocaram no carro e me levaram para o hospital. Chegando no hospital, fizeram o procedimento, né? Raio-X, tal, cirurgia, aquele negócio todo. Teve sequela?
Não, sequela não tive não, mas assim, eu fiquei uns 15 dias de molho, perna doendo e tal, né, que tomei muitos pontos na perna. A Itatiaia esteve lá e acompanhou tudo de perto. Olha, a Praça 7 está completamente tomada por manifestantes. A agência do Banco Itaú, que fica na esquina da Avenida Afonso Pena com a Amazonas, que está sendo completamente destruída. Um deles aqui nesse momento agora com o extintor de incêndio. Eu vou chegar mais perto. Eu sei que é perigoso, mas eu vou tentar falar. Ei, eu não vou falar seu nome. O que aconteceu? O que você está fazendo com esse extintor de carvão? A gente acordou, a única palavra do nosso governo é essa. O Brasil acordou e acordar. As manifestações que surgiram nas ruas 10 anos atrás aconteceram de forma orgânica, não tinham liderança definida e criticavam a qualidade do transporte público, do sistema de saúde e a corrupção. As pessoas que tomaram as ruas de forma legítima muitas vezes se depararam com momentos de violência reprimida pela polícia militar. Durante esses confrontos, 5 pessoas, pelo menos, caíram desse viaduto. 2 jovens morreram. Como todo jovem naquele ímpeto de querer uma mudança, ele foi com os outros amigos, ele ainda me falou, mãe, a gente tem que ir para ver se dá uma melhora. E eu falei, meu filho, infelizmente, essas manifestações não vão dar em nada. E eu falei com a Itatiaia isso tudo, que meu filho era um menino bom, sabe, que meu filho morreu, que eu não sabia qual a causa, mas que meu filho era bom. Estava assim com um aperto muito grande no meu coração. E ela falou para mim ficar em casa, que às vezes era um pouco difícil, né, para a gente vir. Eu fiquei em casa, o Douglas ficou também, né, falou que a empresa tinha dispensado esse dia, assim ele me disse, né. Aí eu fiz o almoço, a gente almoçou, nós conversamos, igual eu falei, ele falou sobre o apartamento. Aí os colegas chamaram, eu pedi ele ainda para não ir, que eu estava com um sentimento ruim. Ele falou que ia. Aí ele foi, saiu. Luiz Aniceto de Almeida caiu do viaduto em 22 de junho. Ficou internado e morreu 19 dias depois. Douglas Oliveira, filho da dona Neide, caiu do mesmo viaduto no dia 26 de junho. Eu presenciei o rapaz que caiu do viaduto, que ele foi pular, ele achou que tivesse a outra pista do outro lado do viaduto José de Alencar, e na verdade não tinha, era um vão. Mas como ele estava sem máscara, sem proteção, ele não conseguia enxergar e nem respirar. E foi assim, ele estava na minha frente, do meu lado esquerdo. Quando eu virei assim, ele não estava mais perto de mim. Aí as pessoas começam a gritar, caiu lá embaixo, caiu lá embaixo. Eu corri lá, olhei no viaduto assim, e estava lá embaixo. Aí dei a volta, tal, corri para poder fazer as fotos dele e tal. E nisso já chegou a ambulância, a polícia militar já levou ele para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu não aos ferimentos. Estava perto de você? Estava próximo de mim, bem pertinho. E ele caiu nesse contexto de achar que tinha espaço para pular, de estar confuso pela multidão, de estar confuso pelo gás, pela fumaça, era tudo isso? Tinha muita fumaça e muito gás e gás de pimenta. Ou seja, ele vinha arrastando e vinha caindo. Ele não conseguia, porque a gente não consegue respirar, né? E eu tentando ver o que fazer. Todo mundo correndo e a polícia vindo em cima, né? Para proteger, para não acontecer mais nada. E ele achou que tivesse outra pista. Só que ele não sabia, não conhecia lá. E quando ele pulou, ele caiu no vão. Eu saindo, minha filha chegou, ela falou comigo assim, mãe, caiu outro rapaz do viaduto. Nisso, assim, eu já comecei a tremer. Eu tremia. Ela falou, mãe, o que é isso? Eu falei, não sei. Mas eu tremia. Aí ela ligou a televisão, eu não consegui nem ligar a televisão. Aí eu liguei para o telefone dele, já não atendeu. Ele nunca deixou me atender. Aí ele não atendeu o telefone. Aí, quando foi que ela ligou a televisão, eu vi a imagem daquele rapaz caindo. Eu vi meu filho morrendo em rede nacional. Aí eu falei com ela, é o Douglas. Ela falou, mãe, não é. Eu falei, é o Douglas. Eu vi aquela roupa, é do Douglas. Aí, quando eu terminei de fechar a boca, falaram o nome dele na televisão. Parece que foi abrindo um buraco, assim, eu fui caindo. Eu não conseguia falar normalmente, da minha boca saía gritos, sabe? Gritos de desespero, de dor, sabe? Aquele sentimento ruim que eu estava com ele no coração tinha concretizado.
8 pessoas morreram em todo o Brasil nas manifestações de junho de 2013. Mais de 800 pessoas ficaram feridas, entre elas, mais de uma centena de jornalistas. Os dados são da ONG Artigo 19. Sempre que tem uma morte, tem que se lamentar. Toda morte deveria ser evitada, né? O Estado tem que trabalhar para que isso não aconteça, a saúde trabalha para que isso não aconteça e cada um de nós também tem que colaborar para que isso não aconteça. A coisa foi saindo do controle em junho de 2013. As coisas foram saindo do controle com as pessoas cada vez mais enfrentando o Estado e a sociedade como um todo. Isso levou a algumas mortes. Eu acho que por mais que o número seja alto, 8 mortes, é muita gente que se morre, mas perante o volume de pessoas nas ruas, nós podemos dizer que as manifestações foram relativamente seguras, não pacíficas porque quebraram muito patrimônio, mas seguras. Aqueles que estavam envolvidos direto nas quebras certamente sofreram, vários outros não apareceram nas estatísticas porque se feriram provocando o Estado ou quebrando e acabaram não tendo condições de denunciar o que aconteceu com eles. Agora, toda manifestação pública corre risco de violência. Em junho de 2013 isso aconteceu e acontecerá de novo. Então não existe manifestação pacífica. Como manifestação é contra alguma coisa e por ser contra, dificilmente se impera a paz. Não há unanimidade no apontamento de consequências dos atos, mas o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula pela Operação Lava Jato e a eleição de Jair Bolsonaro são fatos que surgem em muitas análises. Não, eu acho que nada mudou, viu, Ju? Nada mudou. Ele estava reivindicando era a reforma dos estádios, né? Todos os estádios foram reformados. Tem estádio hoje, por exemplo, que virou elefante branco, né? Não tem nem gente para ir no estádio, né? Então, o que eles estavam pedindo era para investir em outras coisas, né? Na saúde, educação, essas coisas. E eu acho que não deu muito resultado, não, na minha opinião, né? Começou um ciclo grande no país, que eu ainda não sei se a gente pode considerar encerrado ou não, de cobranças de forma diferenciada, porque as manifestações antes eram bem pautadas, de um formato, carro de som, discurso. E o protesto espontâneo, ele diz mais, ainda mais quando ele cresce. Para mim, a principal semente plantada é a exigência de políticas públicas de mais qualidade. Até junho de 2013, nós tínhamos governantes bem avaliados, a presidente era bem avaliada, o governador de Minas era bem avaliado, o prefeito da cidade era bem avaliado. E ambos, nenhum dos 3 níveis, entregavam políticas públicas de qualidade. E o eleitor falava disso, avaliava bem o governante, mas cobrava da saúde, da educação, da segurança, reconhecendo que isso não era suficiente que era entregue pelo governo. Então eu chamo que era uma dissonância cognitiva. Essa dissonância significa que avalia bem o governante, mas criticava as políticas públicas implementadas por ele. A partir de junho, isso se igualou, obrigando então governantes que querem ser bem avaliados, que entreguem boas políticas públicas. Caso contrário, terão que amargar a crítica das pessoas esperando melhores resultados a partir da sua contribuição com o Estado e as necessidades de cada uma das famílias. Aquelas manifestações só mudaram uma coisa: a minha vida e a vida das pessoas que perderam seus entes queridos. Só, mais nada. O país não melhorou. Olha, sinceramente, pelo que eu vejo, pelo que eu vivo, sinto na pele, eu não vi muita melhora.